A casa no final da Rua das Palmeiras sempre foi um ponto de atenção no bairro. Abandonada há tanto tempo, a fachada caindo aos pedaços e o jardim selvagem só serviam para alimentar as histórias. Mas o que realmente chamava atenção era um espelho antigo que ocupava quase toda a parede da sala principal. Sujo e rachado, ele parecia ter sido esquecido ali. Ou, quem sabe, deixado de propósito. Eu nunca acreditei nessas lendas. Para mim, tudo não passava de superstição. Então, em uma noite de lua cheia, decidi entrar na casa. Queria provar para mim e para meus amigos que aquilo não era nada além de uma construção velha e vazia. Assim que cruzei a porta, um cheiro podre me envolveu. Era uma mistura de mofo e algo mais profundo, quase como carne decomposta. Minhas mãos tocavam as paredes úmidas, e senti uma textura pegajosa, como se aquilo estivesse vivo. Com cada passo, o chão rangia, e, em alguns momentos, juro que ouvi algo que parecia arranhar as paredes. Eram sons leves, mas que me faziam olhar por cima do ombro, tentando encontrar o que quer que estivesse ali. Finalmente, cheguei à sala principal. E lá estava ele, o espelho. Enorme, manchado e rachado em alguns pontos. Ao encará-lo, percebi algo estranho. O reflexo da sala parecia errado. Havia sombras nas bordas do espelho que não estavam na sala ao meu redor. Parecia que aquele reflexo vinha de um lugar diferente, de onde a escuridão era mais densa, quase viva. Dei um passo para trás, mas não consegui desviar o olhar. Aos poucos, aquelas sombras começaram a se mover. Eram contornos que ganhavam forma, e então, lá no fundo, surgiu uma figura, uma menina. Ela vestia um vestido branco, agora amarelado, e seu rosto era pálido, com olhos vazios que me encaravam. O frio tomou conta de mim. Tentei me afastar, mas parecia que o espelho me prendia ali, como se algo invisível me puxasse. Você veio me libertar? A voz dela era baixa, como um sussurro que ecoava em minha mente. Tentei responder, mas minha garganta estava seca. Eu queria correr, mas não conseguia. Ela estendeu a mão em minha direção, e, num movimento lento e sobrenatural, atravessou o vidro, como se ele fosse água. Quando sua mão tocou a minha, o frio era insuportável, e então vieram as visões. Vi fragmentos de sua vida, ela brincando na casa, sorrindo, até tudo mudar. Figuras encapuzadas, um ritual macabro e, por fim, o espelho, que a sugava como uma sombra. Um desespero sufocante tomou conta de mim. Eu gritei, mas minha voz não saía. Tentava me afastar, mas seu toque era como ferro gelado, e eu me sentia sendo puxado, absorvido. Num piscar de olhos, tudo escureceu. Quando abri os olhos, estava na mesma sala, mas algo estava errado. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Meu campo de visão estava restrito ao espelho, e, do outro lado, eu podia ver a sala como sempre. Quis gritar, mas era inútil. No espelho, meu próprio reflexo me encarava com um sorriso torto, debochado. Eu estava preso. O tempo se arrastou. Dias. Meses. Não sei. Perdi a noção. Eu tentava me libertar, mas nada acontecia. E então, um novo pensamento começou a surgir em mim, algo sombrio, uma fome. Alguém entrou na casa, uma mulher. Ela andou pelo corredor e entrou na sala. Assim que a vi, senti algo crescer dentro de mim. Uma ansiedade, uma necessidade de puxá-la para o meu lado. Aproximei-me da superfície do espelho, estendendo a mão, e sussurrei, em um tom que mal reconheci como minha própria voz. Você veio me libertar? Ela olhou para o espelho, hipnotizada, como eu estive antes. Um sorriso sombrio começou a se formar em mim. Eu sabia que, se ela viesse, talvez eu ganhasse uma chance de sair ou pelo menos teria companhia naquela escuridão eterna. Mas, antes que ela pudesse se aproximar, senti meu reflexo tremular. Eu estava começando a me distorcer, como se estivesse sendo absorvido pela própria escuridão do espelho. O vidro vibrou, como se algo do outro lado tivesse vida própria, ansiando por mais. A casa velha no alto do morro sempre foi um enigma. Abandonada há décadas, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo, ela ficava sozinha, distante e esquecida. No vilarejo, ninguém falava sobre ela sem estremecer, especialmente ao mencionar o nome Cecília.
Segundo as histórias, Cecília fora uma menina que morou ali com a mãe, uma mulher obcecada por rituais estranhos, sempre falando sobre guardar a alma da filha. Essas lendas sempre me intrigaram, mas nunca fui do tipo que acreditava em fantasmas. Para mim, parecia apenas uma história exagerada, criada para assustar crianças. Então, decidi que ia descobrir a verdade. Uma noite, munida de lanterna e celular, subi até a casa. A noite estava fria e silenciosa, e o vento assobiava entre as árvores ao redor. O portão rangeu ao empurrá-lo, e eu segui até a porta de madeira, que cedeu com um leve toque, como se estivesse esperando por mim. Assim que entrei, o ar pesado e frio me envolveu, com um cheiro de mofo e madeira apodrecida. A casa parecia morta e viva ao mesmo tempo, exalando uma presença que eu não conseguia explicar. Meus passos ecoavam, e cada ruído parecia multiplicado, como se algo se movesse nas sombras. A lanterna iluminava o corredor, revelando paredes desbotadas e cobertas por manchas que, por um momento, pareceram formar rostos, e mais logo desapareceram. No final do corredor, vi uma porta entreaberta. Entrei no quarto e senti um arrepio. Ali, sobre uma mesinha coberta de poeira, estava um caderno. Sua capa de couro estava rachada, e o nome Cecília estava gravado em letras douradas já desbotadas. Não resisti. Abri o caderno e, ao folhear as páginas amareladas, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se as palavras me puxassem para dentro de uma história antiga e sombria. As primeiras páginas eram confusas, cheias de frases soltas e angustiadas, como se Cecília estivesse tentando dizer algo, mas sem saber por onde começar. Ela falava sobre solidão e um sentimento de aprisionamento. Conforme eu lia, senti um peso crescendo no meu peito, uma tristeza que parecia se misturar com a minha própria. Virei mais algumas páginas, e então, vi uma mensagem que me fez prender a respiração: estou presa. Por favor, se alguém encontrar isso, liberte-me. Nesse instante, minha lanterna piscou e apagou. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, e o ar ficou gélido. Eu podia jurar que sentia uma presença ao meu lado, mas não conseguia me mexer. Então, ouvi um sussurro perto do meu ouvido, suave e trêmulo, como se viesse de muito, muito longe: você veio para me libertar. Meu corpo inteiro se arrepiou. A voz parecia ao mesmo tempo próxima e distante, ecoando em minha mente. Peguei o celular e usei a luz da tela para iluminar o quarto. Olhei de volta para o caderno, e meu coração quase parou. Uma nova frase havia aparecido, escrita em tinta fresca, como se alguém acabasse de escrevê-la: eu preciso de você aqui comigo. Tentei me mover, mas era como se uma força invisível me segurasse no lugar. O ar ao meu redor parecia denso e pesado, me prendendo como uma corrente. Meus olhos não conseguiam desviar do caderno, e, mesmo tentando parar, eu continuava folheando suas páginas, cada vez mais envolvida na história de Cecília, sem conseguir me soltar. O desespero começou a crescer dentro de mim. As palavras de Cecília estavam começando a se misturar com os meus próprios pensamentos. Alguém deve ficar ali, e percebi que minhas mãos estavam manchadas de tinta, como se eu mesma tivesse escrito aquilo. Comecei a duvidar do que era real, sentindo que algo estava me puxando para mais fundo. Desesperada, corri em direção à porta, mas cada passo parecia mais difícil. Quando cheguei ao corredor, vi meu reflexo no espelho ao lado. Uma figura estava ali, me observando. Era uma menina de olhos vazios, com um vestido branco sujo e amarelado. Ela me encarava com um olhar de tristeza e súplica, e, num impulso inexplicável, estendi a mão para ela, mas parei. Alguma coisa em mim ainda queria fugir. Fiz um esforço e saí do quarto, sentindo que a casa estava se fechando ao meu redor, comprimindo o corredor enquanto eu tentava escapar. Finalmente, alcancei a porta de entrada e saí, sentindo o ar fresco do lado de fora como um alívio, mas algo parecia errado. O peso no meu peito continuava, como se eu tivesse deixado uma parte de mim lá dentro. Olhei para as minhas mãos e ainda estavam manchadas de tinta. Peguei o celular e olhei as fotos, procurando algum sinal do que tinha acontecido. Meu coração gelou ao ver a última imagem, uma foto do quarto vazio, com uma figura diante do espelho, de costas. Fiquei olhando mais atentamente, e, com horror, percebi que era eu. Senti um vazio profundo me invadir. Entendi, naquele instante, que parte de mim agora estava presa naquele quarto, junto com Cecília. E que a casa, de alguma forma, ainda esperava e aguardava outra pessoa que entrasse ali, atraída pelo mesmo mistério. Agora, sei que estou condenada a esperar.
E, quem sabe, quando a próxima pessoa vier, talvez eu também pergunte, como Cecília: você veio para me libertar? Sempre ouvi falar da casa de campo no final da estrada de terra. Era o tipo de lugar que todos evitavam. Com as janelas quebradas e as paredes cobertas de musgo, a casa estava abandonada havia décadas. As histórias que contavam sobre ela eram ainda mais sombrias, e diziam que uma menina chamada Alice morou lá com a mãe, uma mulher estranha, obcecada por rituais misteriosos. Alguns vizinhos antigos murmuravam sobre como a mãe de Alice falava de guardar a alma da filha, e eu sempre pensei que fosse apenas exagero. Essas lendas, no entanto, nunca me intimidaram. Eu era cética. Para mim, parecia só mais uma daquelas histórias inventadas para assustar quem tinha imaginação fértil demais. Então, em uma noite escura, decidi que ia descobrir a verdade por conta própria. Com uma lanterna e meu celular, caminhei até a casa. A noite estava fria, e o vento assobiava entre as árvores, fazendo o caminho parecer mais deserto e silencioso. Ao empurrar o portão, ele rangeu alto, mas isso não me intimidou. Quando atravessei o caminho e toquei a porta de madeira, ela se abriu com um estalo, como se já estivesse à espera de uma visita. Assim que entrei, fui recebida por um cheiro pesado, de madeira apodrecida e mofo, impregnando o ar. A lanterna iluminava o chão de tábuas que rangia sob meus pés. Cada passo parecia ecoar por todo lugar, e eu tive a estranha sensação de que estava sendo observada. Atravessei o corredor, observando as paredes desbotadas, quando notei uma porta entreaberta ao final. Algo me impulsionou a segui-la. Dentro do quarto, encontrei um cenário inesperado. Ele parecia ter sido deixado intocado, como se aguardasse o retorno de alguém. No centro, sobre uma mesinha coberta de poeira, estava uma pequena caixa de música. A caixa era bonita, de madeira escura, com entalhes delicados de flores, e uma pintura desbotada de uma menina dançando. Meu coração acelerou de excitação misturada com um medo que eu tentava ignorar. Girei a manivela da caixa e levantei a tampa. Uma melodia suave e melancólica começou a tocar, ecoando pelo quarto e se espalhando como um sussurro. Mas, ao mesmo tempo que a música tocava, um frio cortante tomou conta do ambiente. Senti como se alguém estivesse ao meu lado, me observando. Foi então que percebi o espelho ao fundo do quarto. Instintivamente, olhei para ele, esperando ver meu próprio reflexo, mas o que vi foi algo totalmente diferente. No espelho, uma menina loira, de olhos vazios e um vestido branco amarelado, estava ao meu lado. Minha respiração parou. Ela se virou lentamente e seus olhos vazios me encararam com uma profundidade que parecia atravessar a minha alma. Você veio brincar comigo? Perguntou ela, em um tom suave e frágil, mas que carregava algo mais sombrio. Era Alice, eu sabia disso de alguma forma, mesmo que nunca a tivesse visto antes. Tentei responder, mas minha voz não saiu. O ar parecia preso na minha garganta, e eu só conseguia sentir um frio intenso ao redor de mim, como se estivesse sendo envolvida por gelo. O espelho começou a tremer levemente, e percebi que a imagem ao fundo não era mais o quarto, mas um espaço escuro e vazio. Ali, Alice parecia me esperar, como se quisesse me puxar para aquele lugar desolado. Eu estou presa aqui, e você pode me libertar? A voz dela se misturava à melodia, como se a música viesse dela, ou como se sua presença emanasse da caixa. Uma sensação confusa de compaixão e pavor me invadiu, e por um instante senti que deveria aceitar o pedido dela. Mas algo dentro de mim me alertava que aquilo era perigoso, que eu deveria sair dali o quanto antes. Mesmo assim, meus olhos não conseguiam se desviar do espelho. Eu estava hipnotizada, e o quarto ao meu redor começou a se desfazer. Era como se eu estivesse sendo sugada para aquele reflexo escuro, minha própria realidade se distorcendo enquanto Alice sorria suavemente. Com um esforço, tentei me mover, mas a porta estava trancada e a lanterna começou a piscar, lançando sombras que se moviam ao meu redor. Alice deu um passo em minha direção e ergueu a mão. Senti algo gelado tocar meu braço e, em um instante, percebi o horror do que estava acontecendo. Meu reflexo no espelho estava se desfazendo, minhas feições se tornavam nebulosas, como se eu estivesse sendo absorvida. Olhei para a caixa de música em desespero e vi que a menina dançante agora estava acompanhada de uma segunda figura, uma sombra que se assemelhava a mim. Em pânico, senti meu corpo ser completamente tragado pela escuridão. Tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava no mesmo quarto, mas o lugar parecia diferente. Não conseguia me mover, nem falar. Tudo o que eu podia fazer era observar,
como se estivesse em uma dimensão entre o espelho e a realidade. Do outro lado, vi o quarto vazio e, à minha frente, Alice girava a manivela da caixa de música com um sorriso no rosto, brincando sozinha como se fosse livre. Tentei gritar, mas minha voz estava presa junto comigo. Então, ouvi passos. Uma nova presença entrou na casa. Senti uma fome sombria crescer dentro de mim, e um sussurro escapou, quase sem eu perceber, um eco que se misturava à música. Você veio brincar comigo?